AGO encerrada e nós já estamos com saudades do que vivemos aqui em São Paulo nos 4 dias da 47ª AGO, Assembleia Geral Ordinária da CGADB, liderada, organizada, preparada pelo nosso presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, e a sua esposa, irmã Lídia Dantas Costa. O pastor acabou de encerrar o último culto, que foi o Impactar, e que realmente impactou a vida de milhares de jovens, líderes de jovens de diversas partes do Brasil, que estiveram aqui no Belenzinho neste último período da AGO, que foi o culto desta noite, segunda-feira, 21 de abril de 2025. O pastor Wellington Júnior agradeceu a todas as equipes, todos os irmãos que trabalharam, todos os pastores que viajaram para estar aqui conosco. A irmã Lídia agradeceu as irmãs, o pastor Neto agradeceu os jovens. Olha, foi uma bênção. Com certeza, esta convenção geral se tornou inesquecível e marcará a vida de todos os participantes. Estamos concluindo a nossa última entrevista desse período e eu converso neste momento com o pastor Daniel Fisch. Pastor Daniel Fisch é o presidente da Assembleia de Deus em Lajeado, no Rio Grande do Sul, e ele foi um dos preletores do Impactar, do trabalho dos jovens e adolescentes, que é organizado pelo pastor Wellington Neto, através do CNJ, Conselho Nacional da Juventude. Pastor Daniel Fisch, paz do Senhor, uma alegria tê-lo aqui no Belenzinho. Paz do Senhor, pastor Tiago, a alegria é minha, uma bênção estar aqui e viver tudo o que aconteceu nesse final de semana aqui. Foi impactante, essa é a palavra para a AGO e para o Impactar também. Olha, meus irmãos, tivemos aqui mais de 10 mil pessoas, porque pastores inscritos passou de 3 mil. Aí tem as esposas também, que foi o número recorde. E agora os jovens que tomaram conta da igreja no período da tarde e noite, aí com dezenas de centenas de líderes, de jovens, de adolescentes e de obreiros. E estamos todos felizes. O pastor Wellington Júnior muito grato, a irmã Lídia muito grato também, e o pastor Neto, sorrisão lá no rosto, pela massiva participação dos jovens. Pastor Daniel, conta pra gente quais foram os temas que o senhor ministrou para a liderança de jovens e adolescentes. Pastor Tiago, falamos no domingo à tarde para líderes de adolescentes sobre os desafios das redes sociais, os riscos das redes sociais. E foi um momento muito importante, muito impactante também, porque essa é uma realidade que diz respeito a todos nós, né? Eu perguntei quem aqui usa a rede social, e aí eu mudei a pergunta. Por acaso alguém não usa? Aí um irmão levantou a mão. Só um, né? Mas ele tinha um propósito para isso, não era sem motivo. Porque na verdade essa é uma nova realidade, é um novo mundo que todos nós estamos envolvidos. E precisamos usar, como a Bíblia diz, façamos qualquer coisa, comamos ou bebamos, tudo para a glória do Senhor Jesus. Então as redes sociais também, falamos dos desafios, mas não apenas dos problemas. Não somos profetas do caos. Também falamos de proposições para o bom uso, como vocês fazem aqui, né? Com esse sistema de comunicação, com a rádio, com a internet, os canais, enfim, para a glória de Deus. E aos líderes de jovens, na segunda pela manhã, falamos sobre os desafios, as influências, às vezes malignas, nas pautas universitárias. A manhã toda foi de assuntos atuais. Pastor Loran falou sobre cinema, pastor Pedrosa falou sobre música e eu falei sobre ambiente universitário. E todos que passaram pela universidade sabem que ele é um lugar desafiador para a fé, mas é no mundo que nós somos chamados a ser luz, a ser sal. Portanto, também não apenas falamos dos desafios, mas das proposições para como sermos efetivos nesse tempo e glorificarmos ao nome de Jesus, influenciando também esses ambientes. O pastor Neto, eu observo que ele é muito cuidadoso com a pauta dos trabalhos do CNJ e ele sempre procura trazer temas muito atuais. Alguns até que nós nunca tratamos. O senhor já participou de alguns fóruns, tem pregado em várias partes do Brasil para a liderança de jovens e o senhor é um jovem. Quantos anos o senhor tem? Diz aí, que idade você me dá? 35? Rapaz, 40? Você é generoso, 40. Quarentei. E há quantos anos o senhor preside uma igreja? Há 9 anos. Eu estou presidindo o segundo campo. Sou pastor presidente hoje da Assembleia de Deus Lajeado, uma linda igreja, uma igreja missionária, uma igreja contextualizada, mas firmada na palavra, com princípios, bases fortes. E tenho o privilégio, Tiago, e a responsabilidade também de ser um dos pastores mais jovens do Rio Grande do Sul. E foi a mensagem do pastor José Satírio hoje. Né? Há uma nova geração chegando. Eu chorei demais, rapaz. Chorei demais. O Senhor falou demais comigo quando ele disse assim: eu preciso de um batalhão de substitutos. Diz respeito a nós. Né? Ele fazendo 80, nós na casa dos 40. Então, é um privilégio, mas uma grande responsabilidade podermos servir a obra de Deus e dar continuidade àquilo que vem de geração em geração, como Deus é geracional. É verdade. Eu louvo a Deus pela sensibilidade do pastor Wellington Júnior, porque desde que ele assumiu
a CGDB, além de se preocupar com a família, trazendo as esposas para a convenção, o que já era comum, mas ele trouxe os filhos dos pastores, a liderança jovem, e eu acho que isso é muito importante, né, pastor Daniel? Porque essa geração que está à frente da CGDB vai passar, como já passou a geração do pastor José Wellington Pai. Hoje, por exemplo, tivemos alguns nomes novos que assumiram cargos na mesa diretora. E a gente vê aqueles mais velhinhos, os que não partiram para a eternidade, em virtude da saúde, já estão se sossegando, deixando de estar na linha de frente. Então é muito importante esse preparo, esse cuidado que o pastor presidente tem tido com o futuro da liderança da nossa igreja no Brasil, né? E ele faz com que os jovens passem a amar a CGDB. Sem dúvida, e o fato de um pastor jovem, me sinto assim, né? Como eu estar aqui sendo convidado para ministrar, me sinto extremamente honrado. Só demonstra a grandeza da visão do pastor Wellington Júnior, do pastor Wellington Neto, na liderança dessa grande convenção, desse grande trabalho que é a CGADB, que é o CNJ. E é isso, nós precisamos caminhar nos passos dos nossos patriarcas, dos nossos anciões, daqueles que vieram antes de nós. E glória a Deus, pastor Tiago, que na nossa amada Assembleia de Deus há lugar para as novas gerações. É verdade. Né? Nós andamos reconciliados, como diz a Bíblia. A gente transiciona métodos, modelos, mas as gerações, biblicamente, precisam ser reconciliadas. Eu lembro do texto do profeta Eliseu, quando os jovens, a Bíblia diz, os aprendizes de profetas, os alunos, os filhos dos profetas, vieram a Eliseu e disseram, olha, o lugar está pequeno. Quer dizer, aquele profeta que era um ancião, que era um baluarte, ele dava liberdade para os jovens chegarem. É verdade. E ele não apenas deu liberdade, como ele foi com eles cortar as madeiras para ampliar o lugar. Então, é a união das gerações, é Maria indo a Isabel. Maria representa a geração muito jovem, Isabel a geração mais velha. Para alguns, a geração de Maria não pode dar frutos porque é muito jovem. Para outros, a geração de Isabel não pode dar frutos porque é muito velha. Mas quando o Espírito desce, ambas frutificam. E é no encontro de Maria com Isabel que o avivamento acontece. É verdade. Então, isso aqui é lindo, pastor Tiago. A gente tem que celebrar demais. Nós amamos nossa igreja. A Assembleia de Deus é uma igreja viva, centenária. Do ponto de vista da sociologia da religião, da antropologia da religião, nós quebramos um paradigma, que é passar do centenário crescendo. É verdade. Temos os nossos desafios, é claro. A Assembleia de Deus é uma denominação gigante. Mas pouquíssimas igrejas na história, desde a Reforma, conseguiram superar 50, 60, 70 anos e manter-se num ascendente. Viva, né? Então vai ser uma obra de Deus, né? Imagina Berg e Wingren. Eu não sei se eles tinham dimensão do que se tornaria. Eu creio que tinham, porque eles tinham uma visão de Deus. E homens que têm uma visão, né, sabem onde pode chegar, né? Então é isso, é celebrar a Deus por tudo que aconteceu aqui. Esse é um movimento do céu, é a vida da igreja, é a união das gerações e os frutos estão aí. Todas as gerações unidas servindo a Jesus. É verdade. Deus continue abençoando o pastor Wellington Júnior, a irmã Lídia, o pastor Neto, que com sabedoria, com dedicação, com zelo. Eu acho bonito, pastor Daniel, que o pastor Wellington Júnior, a irmã Lídia, o Neto, durante toda essa semana estavam aqui acompanhando de perto, conferindo tudo. Um zelo para que todo mundo venha, que todo mundo se sinta bem e que saia daqui com uma boa recordação. Tenho certeza que os jovens que estiveram aqui hoje conhecem agora a CGADB, vão passar a acompanhar a CGADB, tem mais gosto pela CGADB. Isso garante um futuro da nossa convenção, né? Faz com que a convenção continue crescendo. Sem dúvida, porque nós somos uma igreja geracional. A obra de Deus é geracional. Eu lembro daquela batalha que Jonatas, o filho de Saul, a Bíblia diz que só Saul e Jonatas tinham espada. E aí Deus deu uma visão para Jonatas e ele começou a derrubar os inimigos. E a Bíblia diz que o seu jovem escudeiro os matava com a espada. Mas espera aí, se só Saul e Jonatas tinham espada, de quem era a espada que o jovem escudeiro estava usando? Era de Jonatas. Significa que ele confiou a sua espada à nova geração. É verdade. Então, quando nós estamos aqui vendo esse movimento num plenário convencional, envolvendo jovens, até crianças, sim, é a espada sendo confiada à nova geração. É verdade. E eu penso que Deus está muito feliz, porque Deus que ama gerações espera isso mesmo de nós. É verdade. Muito bem, eu conversei com o pastor Daniel Fisch, presidente da Assembleia de Deus de Lajeado, que foi um dos preletores para líderes de jovens e adolescentes no Impactar 2025, que acabou de ser encerrado aqui em São Paulo por ocasião da 47ª AGO da CGDB. Continua ligado nas nossas redes sociais,
@CJDB, @Juventude de Brasil, @Juventude de Brasil Teams, Pastor José Wellington JR de Júnior e @Lídia Dantas Costa, porque tem muito conteúdo que já saiu e outros virão aí, pelo menos até o fim da semana, para que você desfrute do que nós vivemos aqui. E na próxima oportunidade, sendo possível, esteja presente no Magió, que vai ser muito bom. Pastor Daniel, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco neste mini podcast. Eu é que agradeço e parabenizo pelo trabalho. Continuem, sigam firmes levando a palavra de Deus e as boas novas do Evangelho. Amém. Deus abençoe o nosso presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, a irmã Lídia Dantas Costa, o pastor Wellington Neto e o nosso presidente de honra, pastor José Wellington Bezerra da Costa, que abriu as portas do Belenzinho para que a CJDB mais uma vez estivesse aqui recebendo os pastores de todo o Brasil para o Magió. Até mais.